Você é daquelas pessoas que adoram uma história? Mas não qualquer história. Aquela história que você ouve num domingo à tarde, quando você vai visitar sua avó, e ela começa a contar das pessoas que ela conheceu, de onde trabalhou. Se você pensou nesse exemplo com carinho, eu acho que você vai gostar muito desse livro aqui, porque ele é quase tão bom quanto isso. Vem comigo que eu já te explico. Oi, tudo bem com você? O meu nome é Caterina e antes de começar a falar dessa belezinha aqui, eu queria deixar bem claro que essa é minha contribuição para o concurso cultural promovido pelo Instituto Goethe, chamado Goetuber. A ideia desse concurso é promover a literatura alemã contemporânea. Se você também quiser participar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os detalhes para você participar também. Hoje eu escolhi falar desse livro aqui, chamado Os Imigrantes, 4 narrativas longas. O autor desse livro é o alemão Winfried Georg Sebald, ou simplesmente V.G. Sebald. E ele era um professor universitário formado em literatura alemã e inglesa. As obras dele são bem conhecidas. Na época da sua morte, em 2001, ele era um dos nomes cotados para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Eu recomendo muito esse livro aqui como um primeiro livro para você ler desse autor. Se você já ouviu falar dele, está pensando em começar a ler alguma coisa dele, esse livro dá um entendimento muito bom do que é o estilo do Sebald. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1992 em Frankfurt, no sul da Alemanha. No Brasil, ele foi publicado já 2 vezes por 2 editoras diferentes. A edição que eu li é essa daqui, dessa capa aqui, publicada em 2009 pela Companhia das Letras. E se você nunca ouviu falar nesse autor, eu vou te dizer agora o que é que tem de doido e interessante na obra dele e por que vale a pena ler os livros dele. Antes de tudo, eu vou começar contando um pouquinho da história. Como o subtítulo já indica, 4 narrativas longas, o livro conta a história de 4 pessoas diferentes, mas que todas se conectam por uma relação com o narrador do livro, que a gente não sabe muito bem se é o próprio Sebald ou se é um personagem, e isso é justamente um dos elementos bem peculiares da narrativa do Sebald. Quando você lê, tem hora que parece um romance, tem hora que parece relato histórico. O fato é que você passa por essas 4 narrativas nem tão longas quanto o subtítulo promete, mas muito ricas em detalhes e que apresentam um personagem mais único e excêntrico do que o outro. E é nesse sentido que eu falei que lembra um pouco aquela história de vó, porque você vai conhecendo esses personagens e eles vão contando o que aconteceu na vida deles e apresentando outros personagens, outros eventos que marcaram eles durante a vida deles. E todos esses 4 personagens, além da conexão com o narrador, eles também têm a sua história relacionada tematicamente, porque todos eles têm uma vida marcada pelo exílio, pela melancolia e um sentimento de desencontro com o mundo e com a vida, pelas marcas que foram deixadas neles por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O primeiro personagem se chama Henry Selwyn, um médico emigrado da Lituânia, quando era criança, para a Inglaterra. O segundo personagem se chama Paul Bereiter, um professor de ensino primário, nascido na Alemanha, mas que era 1/4 judeu. Por isso, depois de se formar e de trabalhar um pouquinho como professor primário, uma profissão que ele gostava muito, ele foi impedido de exercer essa profissão por conta desse 1/4 de sangue judeu que ele tinha na época do nazismo na Alemanha. O terceiro personagem é o tio-avô do narrador, chamado Ambrus Adelvar, um alemão também, que emigrou para os Estados Unidos quando era jovem e durante sua juventude trabalhou como camareiro e companheiro de viagem de Cosmo Solomon, filho de uma rica família de banqueiros judeus que moravam em Nova York. Por último, a gente conhece Max Ferber, um pintor alemão e judeu exilado em Manchester, na Inglaterra, a quem o narrador conhece quando ele também vai para Manchester. Depois de muitos anos de amizade, o Max mostra e compartilha com o narrador alguns diários da mãe dele. É muito interessante esse encontro ser em Manchester, porque o próprio Sebald foi para Manchester, trabalhou um tempinho lá na Universidade de Manchester, até que ele se mudou para a Universidade de East Anglia, onde ele trabalhou como professor de literatura até a morte dele. O Sebald nasceu em 1944, ou seja, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Isso quer dizer que na infância dele, ele viveu esse momento de reconstrução do mundo pós-guerra. E além disso, o pai dele serviu no exército alemão e passou 2 anos preso em um campo de prisioneiros de guerra. Isso talvez explique por que temas como memória, trauma coletivo e melancolia sejam tão recorrentes na obra dele. Isso é muito interessante porque dá o tom
tom da obra do Zebaldi, uma busca por dizer o indizível, uma resistência ao silêncio frente a essas violências absurdas demais para o entendimento humano. Eu acho que o Zebaldi apresenta pra gente uma narrativa que vai tentar trabalhar justamente com esse aspecto do não entendimento completo do que foi isso. E vai explorar também os efeitos desse acontecimento como um trauma coletivo que acaba afetando gerações de pessoas. E para isso, na organização dessa narrativa oblíqua dele, é muito importante a questão da memória. Isso vai reger justamente a organização narrativa do texto, porque ela não é cronológica, ela é um relato como que regido pela memória, realmente. Uma coisa que você lembra e depois relembra, e você lembra de coisas esparsamente. Pois bem, então depois de tudo isso, eu reitero o que você vai encontrar aqui nesse livro. Uma narrativa não convencional, que de início pode te deixar bastante confuso sobre o que é que você está lendo, se afinal de contas é um relato, é um romance, o narrador é o autor também ou não. E essas questões não têm resposta. A proposta do Zebaldi é mesmo uma literatura que mistura fato e ficção. Seria uma obra híbrida entre essas duas ideias. Mas, superando esse desconforto inicial, você começa a se envolver cada vez mais com os personagens e com as aflições deles e com as descrições muito minuciosas que o Zebaldi fornece. Além disso tudo, outro recurso narrativo que o Zebaldi usa são imagens ao longo de todo o livro. Todas imagens em preto e branco e sobre diferentes coisas. E elas só ganham sentido a partir do texto que está ao redor delas. Elas não têm legenda nem nada. Elas realmente estão ali fazendo sentido com o texto e para complementar o texto. Outro recurso interessante desse livro é que, em muitos momentos, o autor usa expressões e mesmo frases completas em outras línguas, principalmente o inglês e o francês. Isso pode causar um pouquinho de dificuldade, principalmente para quem não manja nada dessas línguas. Eu acho isso algo muito genial da narrativa do Zebaldi, porque em contextos de exílio e de emigração, essa questão das línguas é muito importante. Você tem várias línguas, várias culturas em contato e algumas vezes em conflito. Então, apesar da dificuldade ali de entender algumas coisas, eu acho que é um elemento que traz uma realidade impressionante para a narrativa. E também não é nada que um Google Tradutor não dê conta. Resumindo, eu realmente recomendo essa leitura para quem tá afim não só de se envolver com personagens interessantes, mas também de refletir um pouquinho sobre essas questões como exílio, memória, traumas coletivos e os efeitos devastadores que violências têm na vida das pessoas. Efeitos esses que se mostram e se desdobram de diferentes maneiras, mas em geral todos eles têm um impacto bastante significativo na saúde mental dessas pessoas e, como eu falei antes, das gerações futuras. E agora, mais do que nunca, é muito importante a gente voltar às nossas reflexões para pensar essas questões e pensar na nossa relação com o passado. Para quem se interessou, esse livro não está custando caro, mas ele também deve ser muito fácil de achar em bibliotecas. Se você tiver alguma questão, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de ler. Um abraço e até logo!